Olá! Hoje a gente precisa falar sobre um alerta de saúde pública gravíssimo que está a circular no Brasil. É sobre um veneno invisível que tem o mesmo cheiro e o mesmo gosto de álcool e que está a aparecer em bebidas. As consequências são absolutamente devastadoras, indo de cegueira para sempre até à morte. Eu não estou enxergando nada. Essa frase é de arrepiar e foi dita por uma das vítimas. Ela tinha ido a um bar numa zona nobre de São Paulo celebrar o aniversário de uma amiga. Bebeu 3 caipirinhas e, horas depois, simplesmente não conseguia ver mais nada. O que era para ser uma festa virou um pesadelo. E essa é a realidade dura do que estamos a enfrentar. E olha, isso vai muito, mas muito além de uma ressaca. A gente não está a falar de dor de cabeça no dia seguinte. Ingerir metanol pode causar danos neurológicos que não têm volta, como a degeneração do sistema nervoso, pode fazer com que vários órgãos, como os rins e os pulmões, simplesmente parem de funcionar e, nos piores casos, leva ao coma e à morte. É uma emergência médica seríssima. Ok, vamos mergulhar nisso. O que as autoridades estão a investigar não são casos isolados. O que temos aqui é um surto. Um surto de envenenamento que se está a espalhar de forma silenciosa, sabe? Através das bebidas que chegam aos consumidores. E o que torna tudo ainda mais assustador é a quantidade necessária para ser fatal. Apenas 30 mililitros. Para ter uma ideia, isso é menos do que um copo de shot daqueles servidos em bares. Ou seja, uma única bebida adulterada pode ser o suficiente para matar. Para a gente entender o tamanho do problema, é só olhar para os números. O Brasil costuma ter, em média, uns 20 casos de contaminação por metanol por ano. Agora, só num surto recente, que durou poucas semanas, já passamos de 45 casos suspeitos. É um aumento absurdo que ligou todos os alarmes de saúde pública. Então a questão é, que veneno é esse exatamente? E como é que ele é tão parecido com o álcool que as pessoas bebem normalmente? O metanol, ou o álcool metílico, não foi feito para ser bebido, de jeito nenhum. É um produto químico industrial usado em coisas como solvente, anticongelante para carro e até combustível. O grande perigo é que o cheiro e o gosto são praticamente idênticos aos do etanol, que é o álcool das bebidas. Isso torna a detecção quase impossível para quem está a consumir. A diferença principal entre o álcool que se pode beber e este veneno está na química e, mais importante, em como o nosso corpo lida com cada um. O etanol das bebidas vem da fermentação de açúcares. O metanol vem da indústria química. Mas a diferença fatal acontece mesmo no fígado. Enquanto o etanol é processado pelo corpo sem grandes problemas, o metanol é transformado em 2 substâncias extremamente tóxicas, o formaldeído e o ácido fórmico. Então, o que é que acontece exatamente lá dentro? Qual é o caminho que esse veneno percorre depois de ser ingerido? Funciona como um cavalo de Troia. No início, a pessoa sente os efeitos de uma bebedeira normal. Fica mais alegre, desinibida. O perigo de verdade começa horas depois, quando o fígado começa a trabalhar. Primeiro ele transforma o metanol em formaldeído. Sim, é o formol aquele mesmo usado para preservar cadáveres. E depois, esse formol é convertido em ácido fórmico. E é esse ácido o verdadeiro vilão da história. Mas por que a cegueira é um sintoma tão comum? Acontece que esse ácido fórmico tem uma afinidade especial pelo nervo óptico. Ele acumula-se ali, naquela área que é super sensível, causa uma inflamação violenta que destrói o nervo e, em muitos casos, a perda da visão é, infelizmente, para sempre. Depois de entender todo esse perigo, a pergunta mais importante é: como é que uma pessoa se pode proteger? Existem sinais de alerta que são cruciais e que toda a gente devia conhecer. Olha, a primeira linha de defesa é a desconfiança. O preço está baixo demais, muito fora do normal, já é um sinal de alerta. É preciso verificar a embalagem. O lacre da garrafa está intacto, o rótulo tem erros de português ou de impressão. Desconfie de vendedores ambulantes ou de locais duvidosos. E, acima de tudo, compre apenas em lugares que emitam nota fiscal. É a única garantia para rastrear a origem do produto. E se houver suspeita de consumo? Os sintomas costumam aparecer entre 6 a 12 horas depois. E, reforçando, não é uma ressaca normal. Estamos a falar de dores de cabeça insuportáveis, visão turva que parece que não foca e dores de barriga muito fortes. A respiração pode ficar ofegante, rápida. Isso é um sinal de que o corpo está a tentar desesperadamente eliminar o ácido que está a acumular no sangue.
A mensagem aqui é uma só e não podia ser mais direta. Ao primeiro sinal desses sintomas, não é para esperar e ver se passa. É uma corrida contra o relógio. O certo é ir imediatamente para o hospital e avisar a equipa médica sobre a suspeita da bebida. E terminamos com a pergunta que fica no ar e que mostra a necessidade de vigilância constante. As autoridades já apreenderam milhares de garrafas, mas ninguém sabe ao certo quantas ainda estão por aí nas prateleiras de bares, lojas ou até na casa das pessoas. O perigo, infelizmente, continua lá fora, por isso todo o cuidado é pouco.